Olá pessoal, seja bem-vindo. Hoje vai ser mais um bate-papo mesmo, para a gente poder se conhecer. Meu nome é Wanderson, contador, tenho 10 anos de experiência já. Bom, Esses últimos tempos eu tenho passado por muita coisa, sabe? Muita situação difícil mesmo, relacionado à empresa minha própria, empresa de terceiros que eu ajudo a tomar conta. E hoje eu quero abordar um tema aí que é decisivo na hora de uma empresa se sair melhor do que as outras, que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é bem complicado porque existe 3 fluxos de caixa, então tem muita confusão. O fluxo de caixa contábil, fluxo de caixa contábil existe 2 tipos. Você tem o direto e você tem o fluxo de caixa indireto. Qual é a diferença dos dois? Ponto de partida. Ponto de partida do fluxo de caixa direto é justamente o lucro bruto da empresa. Já o fluxo de caixa indireto, o ponto de partida é diferente. O ponto de partida é o lucro líquido da empresa. Isso causa muita confusão. Tem algumas empresas que são obrigadas a entregar o fluxo de caixa indireto. São aquelas empresas que faz publicação para investidores, né? Empresas de capital aberto. Essas empresas elas são obrigadas a declarar o fluxo de caixa direto, demonstrar, né? Fluxo de caixa indireto. E o fluxo de caixa indireto, aprofundando um pouco mais no assunto, ele tem umas contas, ele se inicia, né, a partir do lucro líquido, depois ele tem umas contas, que são as contas de ajuste. As contas de ajuste são aquelas contas que foram contabilizadas pela empresa, pela contabilidade, que não necessariamente tiveram uma saída ou uma entrada de caixa. Por mais que contabilmente seja justificável, na realidade a gente acaba não vendo um reflexo dessa entrada ou dessa saída no caixa, por isso tem os ajustes. Feito isso, aí vem outros grupos de contas operacionais, que são aquelas contas que a empresa não pode deixar, por exemplo, despesas que a empresa não pode deixar de ter, ou ela não vai funcionar, por exemplo, fornecedores, energia elétrica, e outras despesas desse tipo, despesa mesmo com funcionários que estão ali, por exemplo, vendendo mercadoria. Então, logo depois de ajustes, vem ajustes, depois despesas operacionais, e no grupo de despesas operacionais estão justamente essas contas que eu acabei de falar. São as contas essenciais para a empresa. Então, se a gente for pensar, essas contas que são essenciais para a empresa é justamente o que a empresa, assim, ela tem que gastar, é justamente o investimento. Ela faz o investimento ali naquilo que é operacional. Quanto é que aquilo está rendendo de lucro? Se está rendendo algum lucro, então a gente teve, a gente vai ter aquela gordura para poder fazer investimento, para poder fazer financiamento, certo? E aí esses outros 2 grupos que vêm logo depois na demonstração do fluxo de caixa indireto. Primeiro vem investimentos, então gastos ali com empréstimos, ah, gastos com empréstimo, com maquinário, com instalação, com reformas. Então tá tudo nesse grupo de investimento. E financiamento. Aí financiamento já entra a partir de banco, taxas, juros de financiamento. Se a empresa fez algum tipo de empréstimo também, vai aparecer nesse grupo. Então, imagina você que o fluxo de caixa é a demonstração que evidencia entradas e saídas de recursos, mas de uma forma bem classificada, bem separada. O que é operacional, o que é investimento e o que é financiamento.
As empresas de lucro real, as empresas maiores, tendem a gastar mais dinheiro com investimento, porque tem um planejamento ali para longo prazo, tá entrando dinheiro e tem que ter aquela reserva. E essas demonstrações elas têm que estar bem feitas. Por quê? O investidor, o próprio administrador, quando for pegar aquela demonstração, vai dar para ele saber exatamente onde é que está sendo pesado a mão, onde é que está sendo gasto mais dinheiro, onde é que dá para reduzir. E se for uma análise assim bem detalhada, dá para ele saber se os índices estão ascendentes ou decrescentes para cada tipo de empresa, para cada tipo de conta. Então, é muito importante o fluxo de caixa contábil. Essa é a importância do fluxo de caixa contábil. Quando a gente vai ver o fluxo de caixa administrativo, como eu falei para você, tem três principais: fluxo de caixa direto, fluxo de caixa indireto e tem um fluxo de caixa administrativo. O fluxo de caixa administrativo, a metodologia é totalmente diferente do fluxo de caixa contábil. O fluxo de caixa contábil trabalha com o passado. Ele é feito a partir dos lançamentos das demonstrações contábeis, que são todas feitas com regime de competência, ou seja, assim que ocorre o fato gerador, já é lançado com aquela data, com aquele valor. Já no fluxo de caixa financeiro, não. A consideração é totalmente o caixa, né? Totalmente o caixa, entrada, saída de dinheiro do caixa. Então, se você for analisar, o que é o fluxo de caixa financeiro? O fluxo de caixa financeiro, assim como contábil, tem lançamentos. Lançamentos estes: entrada, saída, data, valores. Se você quer uma classificação melhor, dá para você classificar de acordo com as contas do plano de contas. Que dessa forma não fica tão grande. Ele vai ser, dá para você fazer uma análise dele reduzido, somando ali todos os valores, independente da discriminação. Estando naquele grupo de contas, significa que é aquele tipo de despesa. Então fica bem mais fácil. Eu mesmo tenho e diariamente eu olho. Eu sei o que eu tenho que pagar nos próximos meses. Eu sei qual é a minha previsão de receita nos próximos dias. Então essa análise é dia a dia. Quando é serviço fica mais fácil porque o dinheiro já está no caixa. Quando é comércio é mais difícil porque ninguém tem a previsão do quanto vai vender amanhã, né? A gente sabe mais ou menos, mas nunca está certo. Então o que é lançado geralmente são provisões, se for lançado. São provisões. E aí a gente consegue identificar o que vai pagar no dia. Claro, tendo a grana, paga tudo. Não tem, precisa escolher, jogar para frente, renegociar. O ideal é que essa renegociação seja feita com antecedência, que você com antecedência você já sabe. Em média, nesta data, nesse dia da semana, entra isso de dinheiro. Eu não consigo pagar 2 vezes mais, certo? Então, se eu já sei com antecedência, por 10 dias, dá tempo de eu ligar para o meu fornecedor, negociar com ele mudança de datas. Dá para eu ligar para ele e fazer uma negociação seguinte: o que você acha de nós pegarmos esse valor que tem por dia, a gente trazer 30% para uma data anterior, que é a data que o meu caixa vai estar positivo, e levar esse 70% para 2, 3 dias depois, que é quando o meu caixa vai estar positivo. É claro que eu não vou falar para ele dessa forma, vou esconder algumas informações, mas a negociação vai ter com base isso, base essa mudança de data de uma data negativa para datas positivas, pensando sempre antecipar uma parte e jogar a outra parte para datas futuras. Isso é uma coisa boa, é uma coisa viável. Imagina, você deu o dia de pagar, você não tem a grana. Seu fornecedor,
muitas vezes também é pequenininho, tá esperando o dinheiro para pagar funcionário, né? Se você fala isso com antecedência, ele também já se programa já para poder cumprir com as suas obrigações. Se tem essa conversa anterior, não fica feio para você, imagina. Fica muito feio. Deu a data, você não paga, e aí? Né? E outra coisa, outros dispêndios, que vem juros, às vezes tem multa. A empresa que te forneceu os produtos pode colocar sua empresa no cartório, aí vai ter custas do cartório. Se for imposto, vai ter multa. Se demorar muito, vai ter outras custas, como custas advocatícias. Então, assim, fluxo de caixa administrativo é importante por isso, para você poder analisar e você fazer a gestão do caixa da sua empresa. Então é isso aí, pessoal. Nosso papo sobre fluxo de caixa. Fluxo de caixa é importantíssimo. Tanto os fluxos de caixa contábil, direto, indireto, como o fluxo de caixa financeiro também. Na minha opinião, o fluxo de caixa financeiro é um relatório para você ver dia a dia e não se preocupar só com o dia de hoje. Você se preocupar também com os próximos dias, como que vai ser a saúde financeira da sua empresa. O ideal, assim, para ter um bom fluxo de caixa, por mais que, assim, eu não tô falando empresa, não tô falando pessoa física. Empresa, estoque sempre enxuto, não ficar comprando mercadoria a mais, porque você compra um grande volume de mercadoria e você vai demorar um bom tempo para poder consumir ela, para poder vendê-la. Não faz sentido. Quando vir os boletos vão estar altíssimos. Geralmente é 30, 60 e 90. Imagina, se for uma mercadoria que você demora para vender 30 dias, talvez você não tenha vendido, o caixa ainda não entrou. Você ainda não tem caixa para poder pagar. Então o ideal é que assim, faça um planejamento junto com o pessoal de planejamento de mercadoria. Mesmo que seja para receber de semana em semana, receber uma quantidade de mercadoria, pelo menos os boletos vão estar ali, ó, reduzido. Eu pedi 30% do que eu sei que vou vender. Você pediu nessa semana 30%. Na próxima semana você pede mais 30, mais 30, mais 30, até dar o 100% que você estava desejando. É claro que o risco, né, nessa situação ainda é menor. Porque se é um produto que não está vendendo, pô, cancela. Pedi ali, fiz 2 pedidos, não saiu. Parei por aqui. Não quero mais. E isso acaba sendo bom para todos. Acredita em mim, para todos. Para você, que vai ter o seu fluxo de caixa ali em dia, né, com condições de pagar. E até para o seu fornecedor, porque o seu fornecedor precisa comprar a matéria-prima dele para poder fazer. Se ele não compra tudo de uma vez, para ele também é bom. Ele fez ali, tá saindo, pô, e aí, vamos ter outro pedido? Se sim, eu vou comprar de novo, e aí vai ganhando prazo, e os pagamentos eles acabam sendo diluídos com isso. Se tem a possibilidade, outra coisa, se tem a possibilidade de se comprar para boleto no próximo mês, melhor. Melhor do que comprar à vista, mesmo que tenha dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa é obrigação da empresa. Toda empresa tem que ter bastante dinheiro em caixa. E o dinheiro em caixa faz com que o gestor ele tome decisões maravilhosas para a empresa. Ele não toma decisões ali pensando no amanhã, que tá comprando um almoço para poder vender na janta. Não é assim as coisas, não é rapidamente desse jeito. Ele tem que ter uma margem para ele poder ter maiores lucros. Imagina, não tem dinheiro no caixa, o cara vai reduzir o valor dos seus produtos ali a preço de custo. Que horrível. Que horrível para uma empresa vender o seu produto, fazer toda a operação e não ganhar nada em cima.
é muito ruim pro negócio. Negócio nenhum se sustenta desse jeito, não. Então, o caixa, o fluxo de caixa é importantíssimo. Tem que entrar dinheiro, tem que sair valores condizentes dia a dia com que tem de dinheiro, nada a mais. Período de pandemia foi muito difícil. Tem muitas empresas aí que estão trabalhando com antecipação, antecipa para conseguir pagar as dívidas no outro dia. Então, mais do que nunca, esse tipo de análise no caixa deve ser feito, o fluxo de caixa financeiro deve ser feito para justamente dia a dia sobrar uma gordura para ter dinheiro no caixa, para fazer investimentos, para continuar a operação. O Brasil é um país difícil para empreendedores. Você tem um sócio majoritário que não trabalha, que quer o lucro dele mensalmente, que é o seu valor mensalmente. O nome desse sócio é governo. Precisamos urgentemente de uma reforma tributária que seja pró-empreendedor, que seja pró-pessoas e menos governo. É disso que a gente precisa. Nosso canal ele tá aqui funcionando. Eu espero fazer bastante vídeos aí com muitas informações. O que eu estiver vivendo no meu dia a dia eu sempre vou passar. Essa questão do fluxo do caixa não vivo diariamente. Eu analiso mais o da minha empresa pessoal. Mas é importantíssimo e é muito negligenciado. As informações que estão lá são as informações da empresa. É a saúde da empresa que está ali demonstrada dia a dia e deve ser trabalhado dia a dia. Entendeu? Se você gostou do vídeo, você deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreva. Comente com seus amigos. E vamos lá, o canal está começando. É um começo de uma coisa boa. O propósito aqui é sempre ajudar. Ajudar você, que é empreendedor, que está na luta, que não tem muito tempo para poder estudar, que inclusive curso de administração para empreendedor não funciona. O curso de administração dele é no dia a dia, é aprendendo um pouquinho dia a dia, colhendo uma informação ali, outra aqui, e dessa forma que ele vai aprendendo, tá bom? Eu tô aqui para poder ajudar, para poder passar o que eu sei. Valeu!